Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes. Bom dia, amados amigos e irmãos aqui presentes, Ministros y congregaciones. e a todos os ministros e congregações que estão em diferentes lugares. Y la congregación de allá Recebam minhas saudações, o reverendo José Benjamin Pérez e a congregação lá em Caiei, Porto Rico. que Dios los bendiga. Que Deus lhes abençoe grandemente e que abra o entendimento às Escrituras para todos compreenderem a palavra do Senhor. Y un saludo y felicitaciones para Carlos Giraldo. E uma saudação e felicitações a Carlos Giraldo, lá no Vale, En Colombia, na Colômbia, Villavicencio, em Vila Vicêncio, Colômbia, donde está onde estão él y la congregación. ele e a congregação. Para esta ocasión, leemos la escritura Para esta ocasião, leiamos a Escritura em São Mateus, 13, no capítulo 13, versos 18 en adelante. Aún un poco antes podemos leer. En nos el capítulo versículos 13 verso 13 en adelante dice, ao 23, que diz: por eso les hablo por parábolas, Por isso lhes falo por que parábolas, viendo no ven, porque eles vendo oyendo não no veem, oyen, ni entienden. De manera que e se ouvindo cumple en não ellos ouvem nem compreendem. la profecía E neles se Isaías, cumpre a profecia de Isaías, que diz: de oído oiréis, Ouvindo y no ouvireis, entenderéis, mas não compreendereis, e vendo vereis, y no percibiréis, mas não percebereis. porque el corazón de este pueblo Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Cuando alguno oye la palabra de los reinos y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. La recibe, O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. aflicción, E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. el que fue sembrado entre espinos, E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. este siglo y Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas ahogan la sufocam a palavra y la hacen e infructuosa. fica infrutífera. Mas el que fue sembrado Mas en o que buena foi tierra, semeado em boa terra este es el que oye é o que ouve y entiende e la palabra compreende a palavra, y da fruto e dá fruto, y produce a 100 e um produz 100, outro 60 y a 20 e outro 30. Que Dios bendiga Que nuestras Deus almas con abençoe su as palabra. nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para o estudo bíblico de hoje é o semeador semeando a semente da palavra. Sienta si tiene la bondad. Queiram assentar-se, tenham a bondade. En esta parábola Nesta parábola,
El sembrador es O semeador é o Filho do Homem, Cristo. Cristo. La palabra del reino es el evangelio de Cristo. A palavra do reino é o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça. Los diferentes terrenos E os diferentes son las terrenos personas são que oyen as pessoas que ouvem del evangelio. a pregação do Evangelho. Unos, el que fue sembrado junto al camino, E alguns, os que foram semeados junto ao caminho, escutaram essa palavra e foi semeada no seu coração. uno de los misterios del evangelio Recordem que um dos mistérios do Evangelho é que se prega, estarse predicando y las personas e ao se estar pregando, e as pessoas, está sembrando en el corazón. ao estarem Cristo, a escutando, través de los se está semeando no coração. de edad en edad, los Cristo, através dos instrumentos que ele tem de era em era, os mensageiros de era em era, junto aos ministros de cada tempo, são instrumentos de Cristo e, consequentemente, sus instrumentos Cristo, por meio dos la seus palabra, instrumentos, semeia Espíritu Santo en el a corazón. palavra por meio do Espírito Santo no coração, porque o Evangelho é para ser semeado no coração das pessoas, Creer. porque é para crer, La fe viene por el oír y el oír. porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Por lo tanto, es en el alma, en el corazón, Portanto, siempre el evangelio de Cristo, é na alma, no coração, el evangelio, la palabra que se del semeia o Evangelho de Cristo, a palavra do Evangelho, a palavra do reino. E alguns a escutam, el enemigo de Dios, y arranque eso logo vem o mal, o inimigo de Deus, e arranca isso que foi semeado no coração. que el diablo usa Usando as diferentes artimanhas que o diabo utiliza, desanima a pessoa que escutou del plan e a separa do plano de Deus. arranca eso que Arranca isso que foi semeado no seu coração. y recuerden que es con el alma, E recordem que é com a alma, com o coração que a pessoa crê, porque la fe viene por el oír, el porque oír de la palabra a del fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra do Senhor. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que es una obra divina directa. E com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Ou seja, é uma obra divina direta da parte de Deus, por meio do Espírito de Deus, Alma viviente. direta ao ser humano, no que em realidade o ser humano é, alma vivente. É uma mensagem. Para el alma de todo O Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo, pasa é uma mensagem direta para a alma de todo ser humano. barrera Passa a barreira da censura e entra na alma da pessoa. enemigo para luchar. Mas depois o Arrancar inimigo eso que fue sembrado en el alma, vem para lutar e arrancar isso que foi semeado na alma, diciéndole desanimando as pessoas e lhes dizendo: olhem isto e olhem aquilo, para que personas as pessoas se desanimem. el que fue sembrado junto al O que camino, foi semeado junto ao caminho tem o problema de que a palavra que foi semeada diablo lhe é arrancada pelo diabo ya e deixa de creer de crer nisso eso que escuchó. que escutou. Luego están los que fueron sembrados en pedregales, Depois estão os que foram semeados em pedregais. los que fueron sembrados en pedregales E os que foram semeados em pedregais no echan raíz. não crescem raízes. Son los que no tienen tiempo São aqueles que não têm tempo para estudiar la Biblia, para estudar a Bíblia, ir a los cultos, para ir aos cultos. no tienen tiempo Não para têm orar, tempo para uma ou outra coisa do programa divino. no tienen tiempo Não para têm estudiar tempo para la estudar palabra del Señor, a y palavra do Senhor e então no echan raíz, a palavra não forma raiz. palabra no se arraiga, A palavra não se arraiga na alma dessa pessoa. es É de curta duração. un tiempo y después Ela fica se va. por um tempo e depois vai embora. Luego están los que están representados en terrenos llenos de espinos, Depois estão os que estão representados no terreno cheio de espinhos. estos que
E este de quem estávamos falando anteriormente, aos que foram semeados em pedregais, lhes vem a perseguição por causa da palavra, tropeçam e se apartam. Talvez digam, mas eu não sabia que teria tanto problema. Não sabia que as pessoas da minha própria casa me criticariam por ter recebido Cristo como Salvador. E assim por diante, no trabalho também lhe vem a perseguição, a aflição por causa da palavra, por causa do Evangelho de Cristo. E com isso, tropeçam. O que foi semeado entre espinhos, este é o que ouve a palavra. Mas o afã deste século e o engano das riquezas sufoca a palavra e a faz infrutífera. Fazem com que a palavra não produza o fruto que deve produzir na vida de cada crente. Estes sempre estão metidos nos afãs desta vida e com a mente colocada nas riquezas, não tem tempo para o Senhor e, consequentemente, a palavra não produz frutos, não leva os frutos que deve levar em cada filho ou filha de Deus. E não pode produzir um novo nascimento na pessoa. Porém, temos 4 tipos de crentes. E já vimos 3. E a qual dos 3 você pertence? A nenhum, não é verdade? Ninguém quer pertencer a nenhum desses 3 anteriores. Mas o tipo número 4, mas o que foi semeado em boa terra, ou seja, num bom coração, numa alma boa. Este é o que ouve e entende a palavra. E dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Essa boa terra, esse bom coração no qual foi semeada a palavra, produzirá fruto porque é terra boa. E quantos aqui presentes estão tipificados nessa terra boa? Por isso estamos aqui, porque estamos representados na terra boa que ouve e entende a palavra. Por isso é tão importante os estudos bíblicos, a pregação, o ensinamento da palavra, como nos dias de Jesus e dos apóstolos, quando ensinavam a palavra, para que todos conhecessem o programa divino correspondente ao tempo da graça, à dispensação da graça. E agora chegamos ao tempo final. Recordemos que quem semeia a boa semente é o Filho do Homem, Cristo. A boa terra somos nós, que escutamos e entendemos a palavra e levamos frutos, uns a 100, outros a 60, outros a 30. Todos levam fruto. E o número menor que Cristo colocou foi um produzindo 30. Encontramos também o que Cristo disse: toda planta que meu Pai Celestial não semeou será desarraigada e lançada no fogo. Ou seja, chegará o tempo em que somente os crentes em Cristo viverão no reino milenar.
O joio não passará da grande tribulação para entrar no reino do Messias. O que foi semeado e que o inimigo arrancou, o que foi semeado no coração, tampouco passará ao reino do Messias, ao reino do Senhor. Não entrou no reino de Deus porque Cristo disse que é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Como Cristo disse a Nicodemos em São João capítulo 3, versículos 1 ao 3. Na verdade, te digo que quem não nasça de novo não pode entrar no reino de Deus. Todos nós queremos entrar no reino de Deus, porque todos queremos viver eternamente. E todos temos a oportunidade de viver eternamente conforme ao programa divino para a salvação e vida eterna de toda pessoa que recebe Cristo como único e suficiente Salvador. Essa é a única forma em que a pessoa pode entrar na vida eterna e viver com Cristo no seu reino eterno. Também nos falou de outra parábola, a parábola do semeador que semeou o trigo. O inimigo veio e semeou o joio. Encontramos que nessa parábola, os discípulos ou os servos do pai de família lhe disseram: não semeaste o trigo? Como tem joio? Ele disse: o inimigo meu veio e semeou o joio no campo. O inimigo é o diabo. E os servos do pai de família lhe disseram: queres que arranquemos o joio? O pai de família disse: não, porque arrancando o joio, podem também arrancar o trigo. Por exemplo, se houvesse uma destruição total do joio com bombas atômicas, o trigo que ainda está vivendo na terra também seria afetado. Mas, quando Cristo leve a sua igreja à ceia das bodas do Cordeiro, a grande tribulação que será o tempo do juízo divino cair sobre a terra, cairá sobre o joio. Haverá a terceira guerra mundial, que será atômica. Também haverá terremotos, maremotos, tsunamis e vulcões em erupção. E tudo isso contribuirá para a destruição do joio, dos filhos do maligno, como Cristo os identificou na parábola. En Malaquías capítulo 4 también nos habla de los malos y nos dice, Dios por medio del profeta. Em Malaquias, no capítulo 4, também nos fala dos maus. Lo que va a pasar. Deus falou por meio do profeta Malaquias o que se passará neste tempo final. Diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha. Esse dia é o dia conhecido no meio do cristianismo como a grande tribulação. E nesse dia, o joio será queimado com fogo atômico. No capítulo 4 de Malaquias, versículo 1 nos diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Isso é o que sucederá com o joio do campo. Em São Mateus capítulo 13, de San Mateo,
verso Nos versículos 37 a 43 também nos diz: respondiendo, E ele respondendo disse-lhes: el que siembra la buena O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. el campo es el mundo, O campo é o mundo. la buena semilla son E a boa semente são os filhos do reino. los que Ou seja, formarían os que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo a través de através las diferentes das diferentes etapas da igreja. y las cizañas son los E os joios são os filhos do maligno. el enemigo a las O inimigo que o semeou é o diabo. ciegas el E a ceifa é o fim do mundo. del siglo. E os ceifeiros Segadores son los ángeles, são os anjos. de manera que como se arranca Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, así será assim será na consumação deste mundo. el Hijo del Hombre sus Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo y a todos los e os que cometem iniquidade. echarán en el horno de fuego. E lança alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Resplandecerán como Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. oiga, Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. oídos para oír, oiga. Eso es lo que está señalado. Isso é o que está assinalado para o fim do século. O fim da dispensação da graça, Nosotros estamos na qual nós estamos vivendo. viendo que el fin del siglo, Estamos vivendo no fim do século, no fim do tempo, en donde se van a cumplir. quando estas profecias se cumprirão. Ahora, nos dice que resplandecerán Aqui nos diz que eles resplandecerão no reino do seu Pai. Quem? los escogidos, Os escolhidos, o trigo de Deus, para el cual envía sus ángeles. pelo qual envia os seus anjos, e os anjos são os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras. Capítulo 4 de Malaquías, Agora vejam aqui no capítulo 4 de Malaquias, versículos 2 e 3, que diz: veis mi nombre, Mas para vós os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros do cevadouro. el sol de justicia, O sol de justiça, a segunda vinda de Cristo nascerá los creyentes en para os crentes em Cristo, para o trigo de Deus, y traerá. e trará salvação. Él es el que nos Ele é quem nos salvará de la gran da tribulación. grande tribulação. Él es el que nos Ele é quem nos transformará neste tempo final, y si alguno e, se alguém morrer, muere, ressuscitará num corpo glorificado. hollaréis a los malos E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés. para el reino milenial. Para o reino milenar, Los malos os maus já estarão están quemados, queimados, cenizas, serão cinza, caminando e nós estaremos caminhando sobre a terra, caminhando sobre a cinza dos maus. de los malos. Por eso dice, hollaréis a los malos. Por isso diz: E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos El pés. día que yo actúe, Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. acordaos de la Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, cual encargue y que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. he aquí, yo Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha el profeta Elías, o grande antes que venga e terrível de Jehová, dia do Senhor, cuando quando, Dios envió al há milhares de anos atrás, Deus enviou o profeta Elias. él trajo la restauración. Ele trouxe a restauração para as 10 tribos de Israel. Encontramos que él pertenecía a las 10 Vemos que ele pertencia às 10 tribos. encontramos E o profeta que el profeta Elías Elias foi profeta para todas las naciones todas as nações. y los ministerios de Os ministérios de Moisés e Elias se repetirão. ministerio Quando se repete o ministério de um profeta anterior, es ese ministerio en otro hombre ungido con el é esse ministério em outro homem ungido com o Espírito de Deus. O Espírito Santo operando o ministério que tinha operado el ministerio de Elías ha sido operado no outro profeta anterior. prometido para ser operado
O ministério de Elias foi operado por 4 vezes. Está prometido para ser operado pela 5ª vez. Foi operado pela primeira vez em Elias o Tisbita. Foi operado pela 2ª vez em Eliseu, que veio com uma dupla porção. Pela 3ª vez foi operado em João Batista, precursando a primeira vinda de Cristo. Foi operado pela 4ª vez no reverendo William Branham, precursando a segunda vinda de Cristo. E será operado pela 5ª vez em companhia do ministério de Moisés, que será operado pela 3ª vez, se nós considerarmos o ministério de Moisés operado pela 2ª vez em Jesus. Um profeta como Moisés foi Jesus. E se vem um profeta como Moisés e com Elias neste tempo final, será outro homem trazendo a palavra correspondente ao tempo final. E assim cumprindo a profecia dos anjos que Deus enviará para chamar e ajuntar aos escolhidos do último dia. Eis que vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, ou seja, antes da grande tribulação, ele estará aqui. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, com destruição. Esta profecia também já se cumpriu no reverendo William Branham e se cumprirá a profecia de Moisés e de Elias vindo no tempo final. Isso é o que está prometido em São Mateus, capítulo 24, versículos 30 e 31, onde diz: un poquito antes dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos de uma a outra extremidade nos céus. Aqui temos que o Filho do Homem, Cristo, enviará os seus anjos. Esses anjos são os ministérios das 2 oliveiras do Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 ao 14, e de Zacarias, no capítulo 4, versículos 1 ao 14. Esses são os ministérios que chamarão aos 12.000 de cada tribo de Israel e os trará para o reino de Deus. Essa é a promessa para Israel. Os anjos do Filho do Homem sendo enviados para chamar e ajuntar os escolhidos do povo hebreu. Também aparecem no Apocalipse capítulo 7, sendo selados pelo anjo que vem com o selo do Deus vivo, ou seja, que vem com o Espírito Santo operando esses ministérios. Tão simples assim. Recordemos que Cristo, o Filho do Homem, é quem semeia a boa semente. A boa semente, a palavra, o Evangelho, aqui no coração, na alma de cada pessoa. Portanto, o Evangelho é uma mensagem para a alma de todo ser humano. É a mensagem com a qual se entra na alma para trazer as bênçãos do reino de Deus ao ser humano. O semeador, semeando a semente da palavra. O semeador é Cristo, utilizando diferentes instrumentos, semeando a palavra no coração, na alma de toda pessoa. Por isso se diz também: dê o seu coração a Cristo, dê a sua alma a Cristo. Recordem que o mais importante na pessoa é a sua alma. Isso é o que em realidade a pessoa é, alma vivente. E
É a alma o que se salvará ou se perderá. Por isso, em São Mateus, no capítulo 16, versículos 24 ao 29, Cristo disse: de que vale ao homem se ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos. Vem, aí estão os anjos de novo, os ministérios de Moisés e Elias. E então pagará cada um segundo suas obras. Estamos no tempo mais importante de todos os tempos. No tempo para a vinda do Filho do Homem com seus anjos, para recompensar a cada um segundo suas obras. Correspondeu-nos a bênção de viver no tempo final e, consequentemente, a responsabilidade frente à palavra de Deus para recebê-la em nossa alma, em nosso coração, para que produza o novo nascimento em nós e nos leve, nos coloque no seu reino eterno e glorioso. O semeador, semeando a semente da palavra. Cristo foi quem semeou a sua palavra no meu coração. E em quem mais? Em cada um de vocês. Portanto, agradecemos a Cristo por semear a sua palavra em nossa alma. A semente, a boa semente como palavra, é o Evangelho de Cristo. E a boa semente encarnada em cada crente converte cada crente no trigo do campo do Senhor. São os filhos do reino que tinham de vir à terra. E aqui nós estamos para Cristo cumprir em nós o seu programa correspondente a este tempo final. Cristo sigue añadiendo a su iglesia ese buen trigo. Cristo segue acrescentando esse bom trigo na sua igreja. Nesse bom terreno, segue semeando a sua palavra nesse terreno, que leva frutos, um a 100, outra a 60 e outra a 30. E já sabemos que o trigo é cada filho de Deus e filha de Deus que entra no reino de Deus e, por conseguinte, sela o seu destino eterno com Cristo no seu reino eterno. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, poderá fazer isso nestes momentos. Estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue, lhe batize com o Espírito Santo, logo depois de ser batizado na água no seu nome, para o qual pode passar até aqui na frente, e estaremos orando por você. Em cada nação também pode chegar aos pés de Cristo para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue, seja batizado na água no seu nome. Cristo lhe batize com o Espírito Santo e fogo e produz um novo nascimento em você. Cristo está gerando uma nova criação de seres humanos no reino de Deus. E, assim, a nossa vida transcende ao reino de Deus, a eternidade. Recebermos Cristo como nosso Salvador é o que nos coloca na vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Não há outra coisa que nos coloque na vida eterna com Cristo no seu reino eterno.
E todos nós queremos viver eternamente. Todos nós temos a mesma oportunidade de obter a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E enquanto vivemos aqui na terra, a nossa vida aqui na terra é a única oportunidade que temos para entrarmos no reino de Deus e obtermos a vida eterna. Após esta vida, quem não entrou na vida eterna com Cristo, não poderá entrar na vida eterna com Cristo. Portanto, temos de aproveitar o nosso tempo aqui na terra e de saber que a nossa vida aqui na terra é uma oportunidade que Deus nos dá para que obtenhamos a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão chegando aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Nos diferentes países também podem continuar vindo aos pés de Cristo. E as crianças também podem vir aos pés de Cristo. Recordem o que Cristo disse: deixai os meninos virem a mim, e não os impedis, porque dos tais é o reino dos céus. Com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Pai celestial, eu venho a ti com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Rogo-te que as recebas no teu reino e lhes dês a vida eterna. Eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. E agora repitam comigo esta oração que estarei fazendo por vocês. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do teu evangelho e a tua fé nasceu no meu coração. Creio em ti com toda a minha alma e creio na tua primeira vinda. Creio no teu nome como o único nome no qual podemos ser salvos. Creio na tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. E reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em ti. Da tua fé em mim te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoe todos os meus pecados, que me limpes de todo pecado com teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo após ser batizado na água no teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora vocês me dirão: eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples assim. Toda pessoa na terra tem duas opções e tem de escolher uma delas: crer, receber Cristo como Salvador, ao escutar a pregação do Evangelho e ser salva, ou não crer e ser condenada. Desde que as pessoas estão na terra, já sabem que serão condenadas ou serão salvas. E isso dependerá da sua atitude frente à palavra do Evangelho de Cristo. Se elas crerem, reciben lo que Cristo dijo, serán salvos. Si no creen, serán condenados. Si creen, vivirán eternamente. Si no creen, lo único que receberão o que Cristo disse, serão salvas, e se não crerem, serão condenadas. Se crerem, viverão eternamente, e se não crerem, o único que elas viverão será a vida terrena que tenham.
mas que não transcende a vida eterna. Todos nós queremos viver eternamente sem os problemas que temos atualmente. Portanto, há uma porta aberta de salvação e de vida eterna que é Cristo nosso Salvador. Ele é a única esperança que há para o ser humano. Não há outra esperança para o ser humano. Somente Jesus Cristo nosso Salvador. A Escritura diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Se não crer, se perderá, mas se crer, não se perderá e terá a vida eterna. Tão simples assim. Isso é para que o pobre, o rico, para quem não sabe ler e para quem sabe ler, tenha acesso à bênção da vida eterna. E agora, vocês me dirão: eu quero ser batizado na água porque Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo. O batismo na água é tipológico. A água não salva, nem tira o pecado de pessoa alguma. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Portanto, sendo que o sangue de Cristo é o que nos limpa de todo pecado, o batismo na água é tipológico, é simbólico. O próprio Cristo foi batizado por João Batista. João não queria batizá-lo, e quando Jesus entrou nas águas do Jordão, João estava batizando. E chegando a vez de Jesus, João lhe disse: eu tenho necessidade de ser batizado por ti, tu vens a mim para que eu te batize? Cristo lhe disse: deixai por agora, ou seja, me batize. Convém cumprirmos toda a justiça. E então o batizou. E quando o batizou, viu o Espírito Santo descer sobre Jesus, quando Jesus subiu das águas batismais. Encontramos que o próprio Jesus foi batizado, teve necessidade de ser batizado. E toda pessoa tem necessidade de ser batizada na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. As pessoas escutam isso. Portanto, cada pessoa tem a responsabilidade, porque tem o livre-arbítrio para decidir, porque tem a livre escolha. Toda pessoa tem de decidir o que fará com a sua vida. E o que será a sua vida quando terminar o seu tempo nesta terra. Todos nós queremos uma vida melhor. E o único que oferece uma vida melhor é Cristo no seu reino. Não há vida melhor fora de Cristo, nosso Salvador. Portanto, o batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo é importante, como sucedeu com Jesus e como sucedeu com os apóstolos. Logo depois que pregavam e as pessoas vinham aos pés de Cristo, as pessoas eram batizadas na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, todos vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produz um novo nascimento em vocês. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador, que é o único reino que governará o mundo inteiro, porque ele, o Filho do Homem, é herdeiro do planeta Terra com tudo que tem. Ele é o herdeiro do reino do planeta Terra. Todos vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produz um novo nascimento em vocês. E nos veremos eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês aqui o reverendo Davi Escobar, para que lhes indique como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. E em cada país deixa um ministro correspondente para que faça da mesma forma. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, que sigam adiante, servindo a Cristo, o nosso Salvador,
Cristo, bem agarrados de Cristo nosso Salvador, porque recordem que Ele tem a vida eterna no seu reino para nós. Viveremos eternamente com Ele no seu reino, sem os problemas que temos na atualidade, e com um corpo novo, jovem e eterno. Como o corpo glorificado que Ele tem, nós também teremos um corpo glorificado. Pedimos ao reverendo Davi Escobar que passe por aqui para que eles indiquem como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde e que continue desfrutando uma tarde ou um dia feliz, repleto das bênçãos de Cristo nosso Salvador.